Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Obrigada por entrarem no webinário hoje sobre epidemiologia e resposta à epidemiologia. E antes de começar o webinário está sendo feito um streaming ao vivo e sendo gravado. Essa gravação e apresentação estará disponível no website e será compartilhado com todos os registrados. Convidamos a todos a colocarem seu nome, localização e organização no chat. Adoraríamos saber de onde vocês estão entrando. Então, por favor, coloquem as suas perguntas dentro da ferramenta de QIA. E agora eu vou passar para a doutora Dayana, que vai moderar esse webinário com você. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas. Bem-vindo a essa nova edição do WebWin. Hoje a gente vai ouvir sobre a situação atual global da dengue. Temos vários palestrantes de diferentes eh, locais da OMS e de alguns países também. Como vocês sabem, o dengue é uma doença transmitida por um mosquito e fa- tem surto em várias partes do mundo e várias regiões. E em dezembro de 2023 declaramos uma emergência global, antecipando a alta transmissão em 2024 e uma resposta de emergência ainda está acontecendo. Então, vamos ouvir mais detalhes sobre os dados epidemiológicos e também a questão de resposta à emergência. Você também sabe que a mudança climática tem um impacto direto na transmissão da dengue e outros arbovírus, então qualquer mudança no meio ambiente vai acelerar a habilidade do mosquito de transmitir o vírus, então temos mais previsão de expansão de latitude, tanto no hemisfério norte como sul, e também da altitude, porque o mosquito tem sido encontrado cada vez em lugares mais altos nas montanhas. A OMS tem a responsabilidade de garantir que os países sejam preparados, possam prevenir e possam detectar os surtos de forma precoce, incluindo os componentes críticos. Então, sem mais demora, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos a esse webinário e vamos começar com os lembretes ou as aberturas que a doutor Bela Juga, que é responsável pelo Departamento de Doenças Transmissíveis e na OMS. Muito obrigada, Dayana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É realmente um prazer participar desse webinário, que basicamente até lidar com a situação epidemiológica atual e também a resposta. Uma das principais perguntas que todos recebem hoje é o porquê que há esse aumento de casos de dengue. E há vários fatores responsáveis por isso. O primeiro é a mudança climática. Sabemos hoje que há muitas variações climáticas e esse fenômeno está afetando parte do Pacífico, assim também com o Oceano Índico, que está se tornando mais quente, e essas condições mais quentes favorecem o mosquito. Então, está se multiplicando muito mais rápido e, ao mesmo tempo, porque o mosquito também está se multiplicando dessa forma, e isso ajuda a espalhar a doença. E a segunda parte é a distribuição dos mosquitos da Aedes, que está se espalhando por mais de 150 países hoje. E isso não está sendo rastreado, porque a gente não está ciente, porque eles estão se espalhando de forma silenciosa, e afetando áreas diferentes, e com essa temperatura mais alta, que está favorecendo eles, estão se espalhando tanto pelo sul, mas também por territórios que não existiam esses mosquitos antes, inclusive até partes da Europa. Outro ponto importante é, depois da pandemia, a gente realmente está num momento que está fazendo triagem de vários locais, a gente está reconstruindo a capacidade de vigilância, que ainda tem muitas coisa muito por fazer ainda. Então, esse surto foi começado e aumentou mais no ano passado e está começando a afetar uma grande população. E depois das restrições da Covid, há um grande número de pessoas. Então, são pessoas que carregam e levam a doença para o país e mais além do país.
E também quero lembrar que há o problema de surtos de outros tipos de doenças. Há países que são afetados, por exemplo, com chikungunya, entre outros, como Zika, e que são todos têm suspeita de dengue e é o sistema de informação do país informa como dengue. Então, também é um desafio que a gente está enfrentando. Um outro ponto que eu queria enfatizar é a necessidade dos países de se prepararem. No momento, especialmente na Ásia e na África, eles têm essa abordagem programática de sustentar essas intervenções, isso seria ideal. Então, antes de começar esse seminário, esse webinário, eu queria enfatizar também que eu estou muito ciente que a Associação das Associações dos Países da Ásia vão celebrar o Dia da Dengue no dia 15 de junho. E eles têm uma equipe que vão lutar contra a dengue, aumentando a consciência no mais alto nível. Então, eu espero que seja assim, uma chamada para ação para grande parte das regiões da Ásia estão enfrentando as ameaças da dengue e dos arbovírus. Então, vamos ver o que está acontecendo já em partes da América Latina, que a gente vai ver durante esse webinário. E eu espero que isso possa aumentar a consciência e para que os países estejam totalmente preparados. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. É com vocês agora. Obrigado, doutor Roman. Agora eu vou passar a palavra à doutora Maria, que é a diretora de Departamento de Prevenção aqui na OMS. Muito obrigada, Ana. Perdão de estar um pouquinho atrasada para o início. Só adicionar, então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês e lembrar de alguns pontos que o Raman falou. Eu sei que vocês vão ouvir sobre a situação global da dengue e vocês sabem, também conhecem a dengue, como o Raman falou, é um mosquito que se espalhou de forma global. Em 2023, foi reportado nas 6 regiões da OMS. Esse ano, com um grande surto de dengue e chikungunya na América Latina, expandindo para as outras Américas, o Sudeste Asiático e o Pacífico também. No próximo mês, a gente vai ver casos de dengue na Europa. Desde outubro, o aumento de casos na África, no oeste da África, realmente cresceu. Então, e com essa transmissão e o aumento da transmissão desde 2023, a OMS declarou que a gente chama de uma emergência de grau 3. E é uma alta transmissão, se esperar a transmissão 2024, e as respostas de emergência ainda está em andamento, é bem complexo. Como vocês sabem, a complexidade da dengue e também a concirculação de outros arbovírus podem ser prevenidos não pode ser prevenido somente pelo setor de saúde. É uma colaboração conjunta com todos os níveis do governo e da sociedade. E é realmente o que a gente significa dizer que é uma abordagem de saúde única, né? E tem um alto impacto na transmissão da dengue e do arbovírus. E a gente viu que qualquer mudança do meio ambiente aumenta a possibilidade do mosquito de transmitir a doença. E a gente tem visto mudanças na cobertura do vetor conforme eles vão mais para o sul ou mais para o norte, com relação à latitude e altitude. E estão transmitindo em novas áreas com grandes partes da população. E essa parte mais importante, a gente vê mudanças também no padrões de sazonalidades e áreas endêmicas. Por exemplo, a gente vê dengue começando 2 ou 3 meses antes, e isso é muito importante para a prevenção. Com relação à comunicação de risco, algumas populações vão pensar, de repente não é a época de ter mosquito, ou não é a época de ter dengue, mas essas mudanças estão acontecendo. Então, nós, a OMS, temos a responsabilidade de garantir que todos os países tenham a capacidade de se preparar, especialmente para prevenir e detectar de forma precoce e controlar os surtos de dengue, incluindo a utilização de todos os componentes críticos que são necessários para lidar com doenças arbovírus, vigilância, incluindo vigilância e diagnóstico clínico e laboratório ao precoce, vigilância epidemiológica e também informação à população. Então, nesses webinários, os surtos estão começam e terminam não nas comunidades, e são eles que podem melhorar essa situação e eles têm a habilidade de se protegerem e os protegerem os demais. Em 2024, até agora, mais de 7
milhões e meio de casos foram reportados e sabemos que há mais casos que estão por aí. Vocês vão ouvir muito mais sobre isso durante esse webinário e também vão receber alguns pontos específicos sobre a situação da dengue das Ilhas Maurício e do Brasil, dois países que foram afetados muito em 2024. Quero agradecer a todos os envolvidos a organizar esse webinário, quero agradecer a todas as pessoas da OMS, Ramon, Dayana e muitos outros, especialmente sobre nossa questão de da sua equipe que está online também apoiando todos nesse trabalho. Quero agradecer aos colegas locais e também aqueles que estão em Genebra. E todos nós, que nós fazemos é cuidar de nossos escritórios e as pessoas que estão trabalhando na dengue estão trabalhando de forma coletiva, colaborativa para lidar com esse problema enorme global. Então, é com você agora, Dayana. Obrigada, Maria, pelas, pelas boas-vindas e pelos lembretes e também por lembrar de todos os colegas do mundo todo. Agora que nós começamos com esse Web Queen, agora eu vou passar a palavra à doutora Martina McManaman, que é epidemiologista na unidade analítica da OMS e ajuda no programa de emergências globais, que vai falar sobre a EpiLead da G3 Dengue, vai compartilhar com vocês um trabalho incrível que eles estão fazendo no painel da dengue. Então, sem mais delongas, Martina, agora é com você. Obrigada e obrigada pela oportunidade de fazer parte disso. Vocês podem confirmar que estão vendo a minha tela? Não? Não. Ah, agora sim. Agora sim. Perfeito. Muito obrigada. Como a Dayana mencionou, no apelido da emergência de dengue G3, estamos trabalhando com a equipe técnica, que estão fazendo um trabalho incrível, de forma consistente. A gente está aí para apoiá-los e reunir um sistema de vigilância global contra a dengue. Então, globalmente, até o final de abril, tivemos mais de 7.800 casos de dengue e mais de 4.000 mortes. Isso até o final de abril desse ano. E sabemos, com a vigilância mais atualizada das Américas, está cerca de 9 milhões de casos e mais de 4.000 mortes. Então, nesse sistema global de relatórios, os países e regiões vão informar de forma mensal. Então, a gente vai ver isso de forma mais em tempo real sobre a situação da dengue, devido à grande importância desse problema. No momento, temos 79 países informando esses casos, mas no total, queremos ter 161 países e territórios no sistema de vigilância, 82, o qual tem zero formação até esse momento de 2024. Então, o sistema de vigilância das regiões, como se foi falado, é a região europeia 2024, não tem nenhuma formação, e algumas regiões da Europa, das Américas têm mais milhares de casos. Então, é muito importante enfatizar que esse sistema de vigilância nas Américas é muito bem desenvolvido e ainda estamos construindo o sistema de vigilância fora das Américas e também que teve uma sessão uma época de alta já em 2024. E um outro ponto de dizer, ao interpretar esses dados, é que as definições dos casos têm afetado muito a dengue. Então, tem muitas doenças que a gente tem em vários países, regiões, escolhendo diferentes definições de caso. Alguns estão informando casos, ou pessoas que estão hospitalizadas, outros que são somente casos suspeitos. Então, é realmente um grande desafio fazer comparação entre países. E se olharmos as tendências regionais até agora, 2024, vemos que a região das Américas, nos primeiros 3 meses, teve esse alto pico e depois um platô, e outras regiões como a África, a, o Sudeste Asiático, o Pacífico, temos essas tendências, mas em muitos países a temporada de dengue ainda está para acontecer esse ano, então esperamos ver o aumento conforme o ano vai avançando. Aqui temos os casos de forma geográfica, então aqui não são todos os lugares onde há dengue. Temos aqui em azul claro vários desses países e regiões europeias e Canadá até agora informaram zero casos.
E vemos aqui, em relação a casos totais, grande presença nas Américas, e conforme desenvolvemos esses sistemas de vigilância, a gente vai incluir mais países ao longo do tempo. Com relação a grandes países de grande incidência até o momento, em 2024, tivemos o Brasil como o terceiro, quando a gente olha a incidência, apesar está em mais de 6,2 milhões de casos reportados até o final de abril. Temos outras regiões das Américas, como a Guiana Francesa, Paraguai e várias outras que formaram uma grande incidência, apesar de terem uma pequena população. Então, olhando para a tendência anual de dengue global, vemos aqui que o total de casos informados por ano e morte por ano. E que podem ver pelos casos que houve um aumento na consistência e aumentou de forma rápida em 2020, desde 2021. Vemos que os dados, até abril, já estamos vendo mais casos em 2024 que na totalidade de 2023. A gente sabe que isso está próximo a 9 milhões de pessoas. E está acontecendo um grande surto global. Então, aqui na parte esquerda, na parte de baixo, aqui a gente pode ver que está diminuindo gradualmente. Então, com os dados que temos disponível, não está claro que se há alguma mudança na severidade. No entanto, precisa ser interpretado como poderia ser uma questão de falta de vigilância, se os casos não estão sendo identificados corretamente ao longo do tempo. Estamos aqui um histórico, contexto histórico. Então, vários países e regiões de vários países nas Américas. Aqui vocês podem ver que a dengue é endêmica nesses países. No entanto, em 2024 já vimos o maior registro de transmissão na região. Os números à direita mostram as tendências por país. Então, só para mostrar que não é uma região somente do que acontece no Brasil, há outras regiões que também estão informando, estão registrando altas temporadas. Argentina, Colômbia, República Dominicana, Costa Rica. Isso não é só no Brasil, mas em vários países que a gente está vendo esse padrão de aumento. Então, ao olhar a sazonalidade, a temporada, como a gente menciona antes, estão começando a ver que as temporadas estão começando mais cedo e levando mais tempo. Então, a gente quer dar uma olhada aos dados que a gente tem aqui. Então, na parte de baixo esquerda, vocês podem ver aqui a incidência por população nas sub-regiões das Américas. Então, no eixo X temos o mês e no Y o ano. Então, podem ver que há uma alta incidência na primeira metade do ano e depois uma menor na segunda metade. Mas quando a gente olha nos casos, a média de casos mensais por período de tempo, de 2007, 2017, 2020, dos países da região, em laranja, de 2021 a 2024, podemos ver que estamos vendo algumas mudanças de quando a temporada começa. Claro, há uma alta incidência, que a gente sabe, mas a gente tem que olhar também nesse outro, no Cone Sul. Os casos começaram um platô em junho de 2017 e 2020, e esse platô antes era em agosto. E aqui, se olhar, por exemplo, na região do Caribe, estamos vendo esse pico no final do ano. Então, isso sugere que estamos vendo mudanças nos padrões, apesar de quando a gente olha no nível de país, há também algumas diferenças. Então, é preciso olhar isso de uma forma bem mais detalhada. Ao olhar no Sudeste Asiático, estou focando em Bangladesh, Tailândia e Sri Lanka, aí você pode ver aqui que há uma imagem semelhante, né? Então, vemos temporadas de grande incidência comparado com as anteriores e dos outros países, primariamente em Bangladesh e na Tailândia no ano passado. E se olharmos a sazonalidade nesses países ao longo do tempo, não é tão claro o padrão aqui. Então, a gente pode ver para o Sri Lanka, temos esses três picos no ano, enquanto que tem uma diferença aqui na Tailândia e tem um pico mais tarde no ano. Então, aqui a gente pode ver que nos anos anteriores a Tailândia teve uma incidência maior do que os anos recentes. Então, é algo que a gente tem que investigar um pouco mais.
E só para dizer, nós estamos integrando as zicas de chikungunya, ah, no sistema global de dengue. Então, é algo que já está sendo coletado nas Américas e vários outros países, mas queremos reunificar isso para ter uma imagem clara da circulação dos arbovírus. Então, aqui vocês podem ver em azul que esses são países que tiveram transmissão de todos os três vírus, registros ao mesmo tempo. Então, aqui em verde está a transmissão de dois dos três vírus. Então, vocês podem ver que a circulação está acontecendo em várias partes do mundo, devido a esse tipo de diagnóstico não bem feito. Então, a gente quer construir uma vigilância para que a gente possa dizer a diferença e diagnosticar de forma correta e ter uma imagem certa do que está acontecendo. Então, em resumo, a gente tem 7,9 milhões de casos e 4 mil mortes registrados em 79 países no sistema de vigilância da OMS. Então, já excedeu 6,6 milhões de casos globais em 2023. Em várias regiões e sub-regiões ainda estão experimentando a transmissão na segunda metade do ano. A vigilância global vai captar, reuniu informações de 161 países e muitos têm zero informação. Então, a gente vai expandir esse sistema para incluir as dicas de chikungunya. Então, começar com os dados, ainda não estão disponíveis ainda, mas quando a gente olha os dados disponíveis das Américas, há algumas evidências dessa incidência maior e mais longa nos últimos anos nesses países endêmicos. E, por fim, temos um painel com a dengue, zika, chikungunya, ainda não está nesse painel, mas eu posso compartilhar rapidamente. Vocês podem me confirmar se estão vendo, por favor, Dayana? Não, eu estou vendo ainda seu slide. Perfeito. Aqui temos o painel de vigilância de dengue global. Então, aqui vocês podem ver que essa é a visão global de 2024, mas há funcionalidades adicionais para ver outros anos e por mês. Também temos tabelas por região e por país, mas mais importante, temos esse dado de por país e região. Aqui podemos ver Brasil. Onde está o Brasil? Estão os dados, a situação atual, 2024, mas também podemos ver a severidade e ver também o- a comparação histórica entre os no país. Então, pode ver aqui de forma bem clara essa expansão do Brasil comparado com anos anteriores. E também a proporção de casos fatais. Então, tem funções aqui, você pode fazer o download dos dados e também há muita informação para definições de casos e outras informações adicionais. Além disso, você tem, temos aqui e-mail que vocês podem dar feedback ou pedir esclarecimentos. Então, muito obrigada. Eu vou parar por aqui. Agora é com você, Dayana. Obrigada, Martina, por compartilhar a situação epidemiológica atual, o painel. Então, por favor, compartilhem o link na área de QIA para que os participantes possam olhar. A gente tem mais de 1.000 participantes até o momento, então, bem-vindos aos colegas de todo mundo que estão participando desse Happy Win. Então, vamos continuar. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Awa Nadir, que é a gerente de incidência para emergência de dengue, e ela vai escrever rapidamente a resposta à dengue e os próximos passos. Doutora Awa, é com você. Muito obrigada, Dayana, e bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como vocês sabem, próximo slide, por favor. Como vocês sabem, as doenças, né, relacionadas ao clima anunciam uma nova crise de doenças como a dengue e cólera. Então, como descrito pela Martina na sua apresentação, a escala de surtos de dengue e o espalhamento geográfico, mesmo em países
onde não tinham dengue antes, é muito preocupante, devido a todos os desafios que Dr. Rahman descreveu e devido à falta de informação que a gente tem para controlar a dengue, já que a dengue é vista como uma doença tropical negligenciada, então a gente inovou a resposta do surto de dengue como uma emergência global. Próximo slide. Então, dentro do marco de emergência, que é uma, um procedimento da OMS, em 1º de dezembro, os surtos de dengue foram elevados ao grau 3, que é o mais alto que temos, que requer uma resposta da OMS nos 3 níveis da organização para controlar os surtos. E essa gradação disparou a ativação que chamamos de um sistema de gerenciamento de incidentes. Então, a Diana e o Dr. Raman também tá, e a Martina também estão trabalhando nesse projeto. Então, há 3 semanas, nós revisamos os eventos, a graduação dos eventos, devido a grande risco de dengue em nível global e todos os desafios que ainda enfrentamos, o grau 3 foi estendido para mais 6 meses. Então, principalmente, esse IMST vai coordenar o reforço para controle da dengue e vamos aumentar as capacidades para regionais nacionais. Temos a mesma estrutura do nível regional e também países que temos algumas das pessoas que estão trabalhando nos países aqui, estão aqui conosco nesse webinário. Próximo slide. Próximo, por favor. Então, o que temos aqui é que o MST mudou para os seus objetivos, mas a gente está focando principalmente em algumas prioridades, áreas de prioridade. A primeira, como a Martina descreveu, é o trabalho na vigilância global. É a primeira vez que nós temos aqui uma imagem clara da situação global em relação à dengue, e é um pouco pior no tempo real. E estamos aprendendo com as regiões que têm um sistema robusto, mais robusto de vigilância, como por exemplo as Américas. Então, estamos melhorando os sistemas e dando apoio a outras regiões que precisam ainda estabelecer ou reforçar essa vigilância. Então, como a Martina falou, a equipe está fazendo um trabalho incrível para integrar todos os arbovírus, como as zicas, chikungunya, dentro dessa vigilância global. Então, o próximo é que a segunda área tem todo o apoio técnico e orientação para a equipe técnica que está fornecendo agora esse apoio. Então, estou desenvolvendo algumas orientações com bases epidemiológicas. Então, com essa forma, a gente vai melhorar o gerenciamento de controle de vetores e a equipe está trabalhando de umas ferramentas para trabalhar nas comunidades, né? Como a Maria falou, as comunidades são a parte principal nessa resposta à dengue. E o terceiro ponto é realmente o trabalho feito pelo Dr. Raman no gerenciamento de controle de vetor, que é realmente crítico na resposta à dengue, não somente para a dengue, mas para todos os demais arbovírus. E além disso, a todos esses apoios técnicos que estamos dando, o IMST está dando apoio financeiro também. Então, atualmente, esse apoio financeiro é bem limitado quando comparado com a necessidade enorme que temos por parte dos países. E, por último, ter esse IMST ajuda, né, esse sistema de gerenciamento de incidentes ajuda a aumentar a consciência sobre a dengue e a aumentar também o interesse das pessoas para ter mais atividades para controle da dengue, para essa resposta. Só para informar que estamos na fase final de publicar o que chamamos de um plano estratégico para preparar melhor a resposta à dengue e a outros arbovírus. E depois da publicação, vamos conseguir organizar alguns briefings e para falar mais sobre o trabalho da OMS e para
deixar os países mais preparados para enfrentar os surtos que estão por vir. E, por fim, queremos mobilizar doadores e aumentar a coordenação dos parceiros, porque a gente precisa fazer um trabalho de forma conjunta. E é só isso para a minha parte. Muito obrigada. É com você, Dayana. Obrigada por resumir todo o trabalho dos últimos meses em somente 5 minutos. Muito obrigada por compartilhar tudo que a gente tem feito em colaboração com nossas regiões e com os países. Bom, agora vamos ouvir algumas experiências e lições aprendidas de alguns surtos dos nossos países. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Abad Judia Juntan, que é o diretor de resposta nas Ilhas Maurícias. Vai falar sobre o surto recente de dengue e as lições aprendidas. Agora, a doutora Aba, é com você. Olá, obrigada por compartilhar. Eu vou compartilhar meu slide agora. Desculpa, estou com uma dificuldade para compartilhar meu slide. Ah, sim, agora sim, obrigada. Agora podemos ver. Sim, perfeito. Obrigada. Eu vou falar sobre a situação da dengue nas Ilhas Maurícias. Alguns de vocês sabem, né? É uma ilha bem pequena no sudeste do Oceano Índico. Tem uma população de cerca de 2,5 milhões de pessoas. Próximo slide. E a dengue, na verdade, a dengue faz parte da região africana, na verdade. Então, como vocês podem ver aqui na tabela, e como meus colegas mencionaram, a região africana tem sido altamente afetada pela dengue também. Então, a gente pode ver os números de 2023 e 2024. E em 2023, foi mais de 117, 74 mil casos. 2024 foi um pouco melhor, mas os casos ainda acontecem. E se olharmos ao gráfico do lado direito, vocês verão que as áreas que foram altamente afetadas pela dengue incluem Burkina Faso, Etiópia, São Tomé e Príncipe, Mali e Maurícios. Próximo slide. Então, na região africana, tínhamos uma equipe de apoio, de gerenciamento de incidentes de dengue para dar apoio a países como os Maurícios e que tem essa coordenação para controle e a emergência de dengue. E tem apoio de vários especialistas. Também houve um webinário sobre dengue de 5 dias, que envolveu mais de 500 profissionais de 50 países. A região da OMS Afro tem apoiado e fornecido mais de 187 mil dólares como apoio. Então, a gente tem recebido um apoio financeiro e a alocação financeira para os países que receberam os fundos de CFE foram Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Etiópia, Mali e Maurícios, e com mais de 1,8 milhões da CFE-OMS que apoiaram esses países. Houve também o desenvolvimento de uma resposta e preparação à dengue mais abrangente em 3 idiomas: inglês, francês e português. Além disso,
temos um apoio de vários especialistas, como entomologistas, controladores de vetor, epidemiologista e profissionais de comunicação de riscos, e dos quais o nosso país, Maurício, se beneficiou. Então, voltando à Ilha Maurícios, é uma pequena ilha, bem pequenininha, população de 1,27 milhões. Então, a população são dois, na verdade, duas ilhas. Ilha Maurícios e Rodrigues. A distribuição da população tem 42% a população urbana e 58% população rural. A atividade mais importante na região de Maurícios é a indústria do turismo. É uma atividade que tem apoiado bastante o nosso estado e que contribui com 1,3 milhões de turistas anualmente e 1,4 milhões até agora em 2024. Então é importante que o número de visitantes que vão visitar a ilha vai aumentar. Então, com relação à dengue, dengue foi eliminada em Maurício antes do surto de 2009, mas desde então a gente teve alguns surtos que não foram graduados, né, que foram surtos menores, somente por alguns anos e foi contido de maneira facilmente. E foram surtos que não duraram nem sequer meses. No entanto, em 2023, o surto começou de novo, foi contido mais uma vez em alguns meses, mas no final de 2023 houve um outro surto que ainda continua e levou à construção, aos casos que temos hoje. Então, tivemos o surto prolongado pela primeira vez na história da população. É, foi um período de surto. Então, há vários fatores que possam ter contribuído para os surtos. Por exemplo, como foi mencionado antes, a mudança climática, a- os países com climas tropicais, como a Ilhas Maurícias, foram altamente afetadas pelas mudanças climáticas, como enchentes, chuvas, e isso pode só ter contribuído para a situação atual de surto de dengue. Próximo. Desde 11 de dezembro de 2023, houve mais de 8.943 casos informados, 9 mortes diretamente relacionadas à dengue, com 10 outras mortes relacionadas a pacientes que tiveram dengue e que morreram por outras causas. Então, o vetor primário é o Aedes albopictus, o único serotipo que foi detectado no país é o sorotipo 2. Então, dito isso, como mencionamos antes, as Ilhas Maurícias é um país altamente turístico. Então, temos dengues e cepas de dengues, cepas de dengues ao redor do mundo, assim que esperamos a qualquer momento um outro tipo de sorotipo ser encontrado na região. Houve também muitas avaliações e situações que foram realizadas por etimologistas, epidemiologistas e especialistas que vieram apoiar ah, as Ilhas Maurícias. E uma dos principais achados é conseguir, foi encontrado, na verdade, com mosquito em residências, em pequenos e médios containers, e Rodrigues, na ilha de Rodrigues, o sistema tem cerca de 44 mil habitantes, que são e tem mais de 2.000 casos de dengue reportada nessa ilha de Rodrigues, que tem 44 mil habitantes, ou seja, é um alto índice. Então, a gente pode ver que, de forma geral, tivemos um pico no mês de fevereiro e agora está diminuindo depois de todas as atividades.
realizadas pelo Ministério da Saúde com o apoio da OMS. Então, os países os países têm sido apoiados pela OMS. Então, a resposta de acordo com os pilares. A coordenação de emergência foi liderada pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar, com envolvimento da OMS, que fez a implementação de apoios para as regiões. Então, em relação à vigilância, todos os casos foram informados dentro de 24 horas. Então, foi informado no país, mas não alcançamos um objetivo de 90% de IDSR, mas ainda vamos alcançar. O vetor de detecção, fator de detecção é muito bom. A gente não tinha o nosso RDT, mas depois que foi estabelecida essa disponibilidade de RDT, a gente consegue detectar e fazer o teste em algumas horas nas instalações e hospitais. Mas antes era utilizado somente casos feito com exames com PCR, mas agora é mais fácil detectar os casos de dengue. Então, a gestão de vetor, essa vigilância de vetor tem sido realizada pela divisão de biologia de vetor, né, que lida com a vigilância do mosquito e usando o índice de surto e a densidade de mosquito adulto, que vai ajudar a orientar as atividades de controle de vetor. A maior parte das vezes é sincronizado, mas às vezes tem alguns locais que a sincronicidade pode ser ainda melhorada. Em relação à gestão de casos, eu acho que o ponto mais importante, e na maior parte dos casos, mais de 80% dos casos, são gerenciadas ou geridas em casa, então tem uma unidade médica domiciliar. Então, qualquer paciente diagnosticada com dengue tem uma avaliação de risco feita e a decisão vai ser tomada se o paciente deve ser assistido em casa. E se isso acontecer, eles vão receber o apoio de forma regular por uma unidade médica domiciliar que vai prover cuidados, supervisão e observação dos sinais vitais. E se a situação mudar, claro, eles vão ser encaminhados para os hospitais. Então, participação da comunidade e comunicação de risco teve um começo mais lento, e depois aumentou com cada vez mais programas nos rádios, nas TVs, com a grande parte das campanhas tem sido feito com a distribuição de panfletos e houve também treinamentos e também pessoas que foram mobilizadas para garantir a sensibilização e conscientização sobre a dengue. E eu acho que temos que agradecer ao OMS pelo apoio que recebemos, porque no ponto não tinha nenhum acesso para as IDTs, então houve uma boa coordenação para garantir que os IDTs fossem enviados para as Ilhas Maurícias. Próximo. Bom, em relação à resposta, nós tivemos o apoio de etimologistas e especialistas em controle de vetores. Eles apoiaram o treinamento de mais de 300 profissionais de controle de vetor, vendo também a produção do mosquito, o comportamento do mosquito. E é, o- isso tudo foi passado para o Ministério da Saúde. Então, recebemos fundos do CFE, tá, de mais de US$ 250 mil para apoiar o Ministério da Saúde para fazer essa resposta. Os fundos também foram utilizados para fornecer RDTs, cremes repelentes, inseticidas
ferramentas respiratórias, ITNs e também kits como PCR, sequenciamento genômico e também materiais de laboratório para vetores. Recebemos também apoio do programa CITRIPS de dengue. Próximo. Um dos principais contribuidores para dengue, Maurício, tem a ver com a resistência a inseticidas. Então, houve uma negociação e recebemos inseticidas que não tinham que os mosquitos não tinham essa resistência. Então, isso pode ser utilizado para determinar quais inseticidas podem ser utilizados ou não para poder prevenir mais surtos de dengue. Então, isso ainda está em andamento. Comunicação de risco foi identificada como um ponto de melhoria. Então, a comunicação de risco não foi desenvolvida ainda. Se- E ainda vai levar a um desenvolvimento que agora vai ser validado e esperamos ter uma implementação bem rápida disso. Além disso, desenvolvemos uma estratégia de desenvolvimento de um plano de ação. Perdão, interromper, doutora Alba. Você poderia terminar, porque estamos um pouquinho atrasados. Sem problema. Próximo, por favor. Próximo. Próximo, não está mudando a tela. Próximo slide. Para terminar, é, sim, posso continuar? Sim, claro. Eu acho que o ponto importante a considerar é que a lição que a gente pode aprender disso é que foi o pior surto das Ilhas Maurícias. Houve vários fatores que contribuíram. Então, desde ciclones, a enchentes, a chuvas persistentes. Então, é importante aumentar a atenção para EPR. EPR está começando a ganhar atenção. Então, temos que garantir que a gente possa ter recursos para isso, né? Porque as Ilhas Maurícias dependem do turismo. Então, os inseticidas também foram pontos de preocupação que têm que ser tratados. Muitas coisas aconteceram, podem ter contribuído também, por exemplo, para a mobilização de comunidade, ou seja, falta de preparação, várias outras abordagens também. Próximo, por favor. Então, os vários desafios. Eu acho que já não temos mais tempo. Perdão, doutora Aba. Se puder terminar e dar a conclusão em 20 segundinhos, por favor. Então, aqui são os próximos passos. Podemos para o último slide, por favor? Próximo. Próximos passos. Revisar a resposta à dengue nas Ilhas Maurício. Então, ver os requisitos, vamos ver a capacidade de recursos humanos e também de instituições, desenvolver uma estratégia do força de trabalho de emergência, também completar os estudos de resistência a inseticidas e fazer uma documentação e publicações sobre a dengue, incluindo as melhores práticas, os desafios e dados efetivos que possam ser compartilhados para o painel global de dengue.
É isso para mim. Vocês poderemos ir para o último slide, por favor? Muito obrigada por compartilhar conosco todos os desafios, lições aprendidas e a situação nas Ilhas Maurício. Tenho certeza que vamos ter uma boa conversa. Temos algumas perguntas do público para você depois. Bom, agora eu vou passar a palavra para a doutora Lívia Nhal Frutuoso, que é diretora de Vigilância do Departamento de Comunicação de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil. Agora, doutora Lívia, é com você. Obrigada. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, agradecer o convite da OMS para participar desse webinário. Podemos começar? Passar o próximo? Bom, preciso falar um pouco sobre o nosso país, que é um país de extensão continental. Nós somos 203 milhões de brasileiros, distribuídos em 5.570 municípios e 27 estados da federação. Nós temos um clima, com temperaturas que variam entre 25 a 27 graus e temos chuvas abundantes na maioria do país, durante todo o ano. Pode ir o próximo. E também é importante falar com todos sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos um sistema único gratuito, qualquer indivíduo pode ter acesso a esse sistema de saúde, e ele é composto, então, por 3 entes federados. Então, o Ministério da Saúde é o formulador das políticas, nós também distribuímos alguns insumos, inseticidas, testes de diagnóstico, enquanto os estados, eles também participam na formulação da política, apoiam os municípios, mas é dentro dos municípios que toda a vigilância acontece, onde a assistência se organiza para atender os casos e onde estão as ações de controle vetorial, vigilância, notificação. O próximo. Essa é a nossa série histórica, desde 1986, nós temos, registros sistemáticos de casos de dengue no Brasil. Nós temos algumas epidemias ao longo da nossa série, geralmente ocasionadas por mudança de sorotipo, mas algo nos intriga, porque o sorotipo dengue 1 ele vem predominando há bastante tempo. E nós temos nesse ano, como vocês podem ver nessa barra de 2024, a circulação principalmente do dengue 1 e do dengue 2, e uma epidemia, jamais vista na nossa história. O ano de 2024, ele corresponde à totalidade de casos, ele já ultrapassou a totalidade de casos do período de 2020, 2021, 22 e 23 combinados. Então tem sido uma epidemia extremamente desafiadora para o país. Pode ir o próximo. Então nós temos 5.800.000 casos prováveis notificados, com 3.600 mortes confirmadas e quase 3.000 ainda em investigação. Nós temos, uma parte desses casos já confirmadas, mas o Brasil também utiliza o critério clínico epidemiológico, então 40% deles são confirmados por laboratório. E nós temos uma taxa de positividade geral, considerando todas as técnicas diagnósticas, ao redor de 37%. Essas barras em azul mais escuro nesse gráfico são os casos de 2024 e azul mais claro são os casos de 2023. Então a gente observa que os casos estão reduzindo, mas nós ainda temos patamares muito altos, inclusive na semana epidemiológica 21, ela ainda era maior do que a quantidade de casos que nós tivemos no pico de transmissão do ano de 2023. Pode passar o próximo. E nós também temos, casos notificados de chikungunya, é uma notificação muito inferior, como já foi dito aqui, pelos outros especialistas, nós temos uma definição de caso muito parecida, e aí acaba acontecendo que muitos casos que poderiam entrar como chikungunya, acabam entrando como dengue, então nós temos provavelmente uma subnotificação de chikungunya no Brasil. Temos, 120 óbitos confirmados, 130 em investigação. E o Zika, ele tem sido detectado, mas a nossa detecção ela é baixa
e a maioria dos casos são confirmados por critério dos que são confirmados por critério laboratorial, se utiliza sorologia IgM. A gente sabe que isso pode ter reação cruzada com dengue, então é um desafio adicional detectar esses casos. Pode passar o próximo. E nós temos então um outro arbovírus que tem nos preocupado bastante no Brasil, que é a febre do oropouche. A gente pode observar à esquerda, essas áreas coloridas no mapa representam os estados da região norte do país, onde a doença já acontecia de forma esporádica e endêmica. E aí, em 2024, a gente observa o espalhamento da doença para outros estados de outras regiões, inclusive região sul, sudeste, nordeste, e sintomas muito parecidos com os sintomas de dengue. Então, a partir de casos negativos, dengue, zika, chikungunya, uma parte das amostras tem sido testadas, e à medida que a testagem se amplia, a gente começa a identificar mais casos, então, ocorrência de oropouche que nós tínhamos anteriormente. Pode passar o próximo. Vou falar um pouco sobre os desafios que nós temos no Brasil. Nós temos, um vetor amplamente distribuído. A gente pode observar no primeiro mapa que em 1995 era cerca de 1.700 municípios infestados pelo Aedes aegypti. Em 2014 isso passa para 4.500 municípios e na atualidade 5.385 municípios se dizem infestados pelo vetor. Pode passar. Nós temos a circulação, nesse momento de 4 sorotipos, eu peço desculpas pela legenda que não mostra o dengue 4 aqui em verde, mas nós temos os 4 sorotipos circulando. Houve uma rápida mudança de sorotipo 1 para 2 no final do ano passado em alguns estados da federação, e provavelmente isso contribuiu também para a grande epidemia que nós estamos vivendo esse ano. Pode passar. Nós também temos vários municípios do Brasil que apresentam uma série histórica de persistência de transmissão. Dos 5.570 municípios, a maioria são municípios abaixo de 100.000 habitantes, mas nós temos 326 municípios acima de 100.000, que sozinhos representam, 52% dos casos notificados num período de 10 anos. E se a gente olhar um subconjunto dos 326, 177 municípios sozinhos concentram 48% dos casos numa série histórica. Então, apesar de termos uma incidência muito alta, alta magnitude de dengue ao longo da série histórica, nós temos uma alta concentração também de casos em determinados municípios do país. Pode ir o próximo. Nós não podemos deixar de falar dessa mudança climática, como já foi bem colocado aqui, né, nós tivemos o ano mais quente dos últimos 125.000 anos do nosso planeta e várias, eh, consequências disso aconteceu. Então nós vemos aqui à direita o Rio Negro, um dos maiores rios, né, que nós temos no Amazonas, com uma seca, jamais vista. Nós tivemos um aumento de temperatura na região sul, nós tivemos, um inverno muito curto desde o ano passado, então isso também contribui para o nosso cenário desse ano. Pode passar o próximo. E a gente também precisa falar sobre determinantes sociais. A maioria das construções irregulares no Brasil não tem uma coleta de lixo, não está saneada, e 48% da população não tem acesso a saneamento básico. Pode passar? E aí a gente tem um outro desafio que é a circulação de diferentes arbovírus. Nesse mapa da esquerda, nós vemos as áreas em azul, onde a taxa de positividade de chikungunya foi maior que a taxa de positividade de dengue nas amostras coletadas. E à direita, a gente observa o sistema de notificação de casos, mostrando que, a despeito da circulação de chikungunya, a notificação entra, a suspeita entra como dengue e toda essa carga de doença é atribuída a uma única arbovirose. Pode ir o próximo. E nós então fizemos uma série de ações para preparação. A primeira delas aconteceu em agosto, quando a gente reuniu diversos especialistas para tratar da revisão do guia de manejo clínico de dengue e de chikungunya. Nossos guias, eles eram de 2016, então havia necessidade de incluir novas questões para manejo clínico. Pode passar?
Nós também fizemos uma reunião no mesmo mês para tratar do guia de controle vetorial, que também é um guia de 2009, e nesse guia a gente já traz a inclusão de várias tecnologias para o controle vetorial, como elas podem ser utilizadas em conjunto para ter uma melhor performance no controle. Esse guia ele está pronto e nós decidimos por não publicá-lo agora, durante a epidemia, então isso vai ser feito nos próximos meses, pensando já na preparação para o próximo ano. Pode passar? Nós tínhamos já esse alerta da OMS sobre o El Ninho e as doenças vetoriais, essa publicação também, que aconteceu em setembro, então nós encomendamos pra Fiocruz uma modelagem de dados que nos ajudasse a trabalhar com o que seria esperado para esse ano no Brasil. Então, em setembro, essa modelagem nos disse que nós poderíamos ter cerca de 1.900.000 casos e que poderíamos variar de 1.400.000 a mais de 4.000.000. Sabemos que as modelagens são dinâmicas, isso era com o dado até setembro e a gente obviamente eh, mas foi muito importante trabalhar com alguma modelagem para a gente, negociar várias coisas dentro do setor saúde, pensando na preparação para dengue. Pode passar o próximo? Então nós fizemos uma reunião em outubro, chamamos os 27 estados e 40 municípios que são altamente endêmicos e trabalhamos, a questão dos planos de contingência, a estratificação de risco, a utilização de ovitrampas, falamos de borrifação residual e também de Wolbachia nesse encontro. Então foram 210 pessoas de todo o Brasil numa mesma oficina. Pode passar o próximo. Na preparação, nós também publicamos 2 alertas, falando sobre essa possibilidade de aumento, que as secretarias estaduais e municipais de saúde se preparassem. Implementamos uma sala nacional para monitorar desde 8 de dezembro e trabalhamos todos os finais de semana. Temos trabalhado, né, de forma muito intensiva nas questões de assistência, vigilância, controle, apoio às secretarias estaduais e municipais de saúde. Abrimos alguns processos de compra para sais de reidratação oral, soro, paracetamol, dipirona, aporte de inseticidas e de equipamentos costais motorizados. Transferimos recursos adicionais de R$ 256 milhões, e fizemos também um treinamento para médicos e enfermeiros para atuar como multiplicadores nos seus estados, já naquelas novas abordagens propostas nos guias de manejo de dengue e chikungunya que haviam sido revisados. Pode passar. E falando agora da nossa resposta, nós temos um plano de contingência, estruturado, e esse plano ele trabalha com um canal endêmico, e logo no início do ano nós já estávamos no nível 3, com uma incidência muito acima do nosso limite no diagrama de controle e com óbitos, confirmados também já desde o início do ano. Pode passar? E aí, a gente sabe que quando a gente está num momento de epidemia, todos os esforços, eles devem ser feitos, embora a gente não abandone as questões de controle vetorial, mas focados para o treinamento de pessoas e organização dos serviços, porque o objetivo, então, é reduzir casos graves e óbitos. Pode passar? A nossa assistência no Brasil tem uma ampla rede de atenção primária à saúde e ela é a porta de entrada para qualquer pessoa que vá buscar o serviço, e ela precisa ter profissionais, qualificados. A gente trabalha com uma estratificação de risco há bastante tempo. Temos algumas questões sobre adesão a essa classificação de risco, mas sempre reforçamos isso com todos, oferecer pelo menos a hidratação oral nesses pontos e regular pacientes que eventualmente necessitem de uma atenção mais especializada em hospitais ou unidades de pronto atendimento. A capacidade dessa rede também precisa ser expandida. Nós então implementamos a partir do dia 2 de fevereiro um centro de operações de emergência para dengue e outras arboviroses. Esse centro de operações ainda está em funcionamento, são 128 dias de ativação, nós produzimos 58 informes, diários e alguns informes semanais, e 10 estados da federação decretaram emergência, esses são os que ainda estão com seus decretos ativos,
e 683 municípios também decretaram emergência. Foi transferido então um recurso adicional para esses locais que decretaram emergência e todos esses pontos marcados no mapa receberam visitas de apoio técnico do Ministério da Saúde. Então foram 16, trabalhos locais com equipes do Ministério. Pode passar o próximo. E a gente também distribuiu mais de 1 milhão de testes sorológicos, 843 mil testes moleculares, 145 toneladas de larvicidas, quase 10 toneladas de aduticida residual e 238 mil litros de aduticida para utilização ultra baixo volume. Pode passar. Isso é só para mostrar para vocês um painel da atenção primária, que essa atenção primária que eu comentei atendeu mais de 1.500.000, pessoas, suspeitas de dengue, pode passar. E principalmente dizer que essa atenção primária, ela tem uma cobertura de quase 80% no país e mais de 170 milhões de brasileiros, estão registrados, têm algum vínculo com essa atenção estratégia de atenção primária. Então ela é muito valiosa e ela pode nos ajudar muito se bem fortalecida para as próximas epidemias. Pode passar? Eu sei que o meu tempo já está acabando, isso é só para mostrar o nosso guia de manejo clínico, com os grupos que têm prioridade de atendimento urgente ou não urgente. Pode ir o próximo. Esse é o nossa classificação de risco e muito importante, a gente esse ano, publicou um manual específico para dengue na gestação. Pode ir o próximo. Eu sei que o meu tempo já esgotou, nós também atualizamos o fluxograma de manejo clínico de chikungunya, que está disponível o guia para ser publicado, ainda tem algumas pendências, mas a gente tem trabalhado fortemente nisso para que saia ainda esse ano. Pode passar. Temos outros materiais de suporte, plano de contingência, uma diretriz para a organização do serviço de atenção à saúde, um guia de vigilância em saúde também publicado. Pode ir o próximo. Fizemos uns vídeos curtos para capacitação de dengue, zika, chikungunya, para o profissional de saúde acessar a qualquer momento. Pode ir passando. Esse é um exemplo de um webinar, mas nós fizemos vários ao longo do tempo. Fica aí o link para quem se interessar. Pode passar. Esse também foi um outro webinar que recebeu mais de 10.000 médicos contratados na rede, então esses, médicos recém-chegados tiveram, então, uma capacitação voltada para dengue, manejo de dengue, fizemos várias peças publicitárias. Pode ir o próximo. Estamos trabalhando a ciência comportamental para poder entender por que as pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem o que tem que fazer. A gente sabe da importância da participação da população. Então, no Brasil, 75% dos criadouros estão dentro dos domicílios. Pode passar. E fizemos 2 importantes reuniões, uma reunião para discutir com especialistas em abril, como é que estava sendo a nossa resposta, e agora, em maio, um workshop para preparação de um plano para o período 2024-2025. Pode passar. Eu acho que nós temos vários desafios, esse é o meu último. Nós temos as questões de diagnóstico laboratorial, nós gostaríamos de ter uma ampliação desse diagnóstico, a gente sabe que é direito do indivíduo, então como a gente tem uma representatividade epidemiológica e atende à questão individual, também temos questões de resistência vetorial, isso é mundial, né, nós temos cada vez menos moléculas efetivas, temos questões com a definição de caso, é tudo muito parecido, então isso dificulta a suspeita correta, dos casos. Temos um sistema de informação que ele é oportuno e robusto, mas não para todas as arboviroses. Então, o Ministério da Saúde tem investido também em sistemas de informação. Temos necessidades das crianças da síndrome congênita de Zika, que ainda precisam ser atendidas, temos que melhorar nossa capacidade de resposta, porque a despeito de todo esse esforço, nós tivemos uma grande epidemia com muitos óbitos e pretendemos escalonar as novas tecnologias para termos um controle mais efetivo, temos que reduzir os óbitos, nós temos uma baixa adesão aos protocolos instituídos, a questão da mudança comportamental da população, políticas públicas estruturantes, nós temos muitos determinantes sociais a serem superados,
um investimento permanente em pesquisa e um desafio muito grande para o Brasil é que esse ano nós teremos eleições municipais, então em setembro, outubro, muda tudo ou muda muita coisa no Brasil na questão das eleições, então estamos muito preocupados também com o próximo ano em relação a isso. Pode passar. Eu não vou falar sobre isso, são as tecnologias que nós temos trabalhado. Acho que o próximo deve ser o último. Isso, obrigada, essa é a nossa equipe. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de compartilhar nossa experiência com vocês. Obrigada, doutora Lívia, a todos os palestrantes. Eu acho que agora temos uma visão geral da situação atual da dengue no nível global, a como que a OMS está apoiando os países e as regiões nessa resposta à emergência. Então, agora temos duas experiências de dois países que são diferentes em tamanho, em dinâmicas de transmissão e também o tempo de circulação da doença. Então, a, Maurício, a dengue foi introduzida de forma recente, com um grande surto esse ano, e eles estão construindo o sistema de vigilância, tem muitas lições aprendidas e desafios, em contraste com a situação do Brasil, que teve transmissão de dengue já por décadas, e ele já tem vários arbovírus circulando ao mesmo tempo, chikungunya, Zika, e agora um arbovírus é, emergente como o Oropute. Eu acho que a gente passou por todas as apresentações e eu espero que as apresentações tenham sido úteis para os participantes. Então, agora eu tenho algumas perguntas para os panelistas dos países. Vocês poderiam compartilhar com o público uma lição aprendida desses surtos recentes e quais conselhos vocês dariam aos países no qual a temporada está começando? Vamos começar com a doutora Lívia e depois a gente passa para a doutora Aba. Doutora Lívia, com você. Eu considero que é extremamente desafiador, né, acho que nós precisamos trabalhar cada vez mais com elementos que nos auxiliem a ter uma noção do que vem pela frente. Nós estamos agora diante desse novo desafio, nós não sabemos se teremos mais um ano com epidemia, então acho que a questão de se manter vigilante e trabalhar principalmente o período de baixa transmissão, que é quando a gente consegue saber melhor qual vírus está circulando, quando a gente consegue retirar o máximo de criadouros e mobilizar a população nesses períodos de baixa transmissão. Eu acho que esse é o momento ideal para trabalhar e se preparar muito nas questões de assistência. Nós tivemos uma sobrecarga enorme do nosso serviço de assistência e eu achei muito interessante a experiência das Ilhas Maurício com o atendimento domiciliar. Então, é bem complexo atender todas as demandas da saúde, mais uma demanda de uma epidemia dessa magnitude. Então, o conselho é preparem suas equipes de assistência e principalmente faça o máximo que puder fazer nas questões de prevenção. Obrigada, doutora Aba. Você pode compartilhar conosco uma lição aprendida e um conselho para os participantes? Obrigada, sim. Eu acho que o mais importante, lição aprendida, é a coordenação de emergência. Porque tem sido boa, mas ainda continua com um gap. Porque a gente percebeu que a dengue, vários setores têm que trabalhar juntos e conversar bem uma conversa boa entre os setores, garantir que haja sincronicidade, e isso pode ajudar bastante. Então, ter uma comunicação transversal é muito importante. Para a gente, essa é a maior lição aprendida. E também eu acrescentaria a preparação. O país estava preparado, mas não para um surto tão grande. Obrigada. Obrigada.
Eu acho que foram excelentes conselhos e eles são os mesmos, né? Não importa quanto de transmissão que você tenha no país, preparar, preparar e estar preparado, né? E a baixa transmissão, a época de baixa temporada de transmissão é quando o país deve se preparar, deve treinar os médicos, a detecção e também ter uma gestão clínica da dengue e também outros arbovírus. E é um ponto importante que é ter uma coordenação multissetorial. Não é só uma questão de responsabilidade do setor de saúde, mas ter essa conversa, essa equipe multissetorial que seja pronta para preparar e também para controlar e ter uma resposta a esses surtos. Bom, infelizmente, já passamos do tempo, né? Eu acho que foi uma excelente sessão e tivemos a oportunidade de ouvir todas as conversas. Vamos responder às perguntas que vocês enviaram na área de QIA, né? Que é de perguntas e respostas, vai enviar por e-mail. A gente vai conversar com nossos colegas da AppWin, como a gente vai responder. A gente tem várias perguntas, muitas perguntas interessantes sobre o sistema de vigilância, sobre as diferenças entre os sistemas de vigilância nas regiões e também até mesmo dentro dos países, né? Então, eu acho que a gente tem regiões nas quais, desde 97, tem definições, outras regiões desde 2009, e atualmente está atualizando as definições de caso e né, também as guias de orientação, né, que vão estar prontas em breve. Então, deixa eu tentar responder a todas as suas perguntas. Muito obrigada a todos, a todos os palestrantes, a todos vocês que participaram da sessão. E agora eu vou passar a palavra para a Cedric, que vai terminar nosso webinar. Obrigada. Agora que chegamos ao final, eu queria terminar dizendo que muito obrigada a todos que participaram, especialmente os panelistas e as pessoas que trabalharam nos bastidores desse webinário também. Obrigada a todos os participantes que participaram e que enviaram perguntas. Como a Diana falou, a gente vai tentar responder a todas as perguntas. Se quiserem receber informações sobre os futuros webinários, por favor, se inscrevam na nossa lista de e-mails e esperamos que vocês possam se reunir no próximo webinário no dia 20. Por favor, guardem essa data, é o mesmo link que vocês registraram dessa vez, nesse webinário. Então, por favor, entrem no dia 20. Muito obrigada e esperamos vê-los na próxima semana.